Olá, boa noite, me escutam? Alguém pode me dar um alô aqui no chat, se estão ouvindo, imagem, som, se está ok, se eu posso começar? Oi, Bárbara, tudo ok? Daniele, boa noite, ótimo. Ei, Karine. Adriana, Ana, boa noite a todos. Então, vamos lá, né? Noemi, oi, Noemi, boa noite. Vamos começar, então. O tema do seminário esse ano foi, e será ainda, né? Ainda não concluímos, o funcionamento do significante e seus efeitos, né? O primeiro semestre foi todo dedicado ao funcionamento do significante. Esse segundo semestre será dedicado aos efeitos desse funcionamento, e nós já começamos com o superego, que é um desses efeitos, né? E hoje, e na próxima, com o Martim Messa, a gente vai trabalhar o tema da demanda e do desejo. Tá? Então, eu queria avisar para vocês aqui, depois a gente vai mandar um e-mail, que houve uma mudança na data do próximo encontro. O Martim teve um impedimento, não vai poder transmitir na segunda-feira, então o próximo encontro será dia 6 de outubro, e o tema permanece o mesmo, a lógica do desejo e da demanda com ele, tá? No dia 19 de outubro, a gente terá o estabelecimento da realidade como efeito da operatória significante, com Aide Montesano, e no dia 9 de novembro, teremos, a cargo do Martim de novo, o estabelecimento do sintoma como efeito da operatória do significante, tá? E aí, no dia 16 de novembro, a gente tem programado um fechamento, né? Então eu queria trocar não dá, né? Por aqui não dá para trocar muito, né? Mas a ideia desse fechamento é o seguinte, que vocês possam se inscrevam por e-mail, se vocês têm comentários, questões, algum tema para apresentar, alguma reflexão sobre o que a gente viu, tá? Porque a ideia, né, é que vocês possam se colocar, né, a ideia desse último encontro. E aí não tem problema se tiverem muitas inscrições, a gente vai decidir a plataforma que possibilite esse encontro com muita gente, tá? Isso a gente resolve. Bom, se não acontecer inscrição nenhuma, a gente vai cancelar o último dia, tá? Porque a ideia é poder dar a palavra a vocês, até para corrigir minimamente a limitação desse dispositivo aqui, né? Não só o do seminário, que é uma coisa onde a maior parte da fala, grande, ou se não toda ela, fica ao nosso encargo, né? Se não dá para corrigir isso, pelo menos ali vocês têm um espaço de fazerem os comentários, críticas, reflexões, o que quiserem, e a gente vai pensar num dispositivo que consiga abarcar tudo isso, tá? Basta inscrever o seu nome por e-mail e a gente vai organizar a partir dessas inscrições. Esse último encontro do dia 16 de novembro. Uma outra coisa que eu queria comentar é que se vocês tiverem ideia de grupo de estudo, quiserem trabalhar outros temas, vocês têm o e-mail, né? A gente copia todos os nomes no e-mail,
justamente para isso, né, como a Adriana Quirino e o João Stemler fizeram, se organizaram e estão trabalhando a carta roubada. Quem tiver interesse em algum outro tema, pode propor e pode usar o mailing para isso, né? O tema que for, para vocês trabalharem, aí vocês têm uma rede aí, né, de pessoas interessadas na psicanálise e na psicanálise lacaniana. Eu acho que isso pode se desdobrar em outros trabalhos, essa é a ideia, né? Bom, hoje a gente vai ver como é que o desejo se constitui a partir da articulação das demandas, a partir da articulação do circuito das demandas. E vale aqui a ressalva de que o desejo não corresponde à vontade, né? Não é igual à vontade, o desejo disso ou o desejo daquilo. O desejo que se trata aqui é o desejo inconsciente. E, para começar, eu vou retomar alguns pontos do funcionamento do significante, tá? Que a gente trabalhou ao longo do primeiro semestre. A gente viu, primeiro, que o significante de Lacan não significa nada, e que ele está sempre articulado a outros significantes. Eles não se articulam linearmente, eles se articulam em cadeia. Eu vou aqui usar o quadro só para lembrar. Vocês se lembram daquela citação da instância da letra, né? Dos anéis de um colar que se encadeiam aos anéis de um outro colar, também esse colar feito de anéis? Lembra? Deixa eu ver se sai aqui no quadro. Aqui. Os significantes de Lacan se articulam dessa maneira. E aqui se encadeia um outro. E por aí vai, né? Ou então, uma outra imagem muito interessante que Lacan usa para isso é do pentagrama. Tá? A partitura. Aqui. Aqui. Tá? Essa é uma imagem bastante interessante para pensar o encadeamento significante, que é totalmente distinto do encadeamento significante de Saussure, que é linear, tá? Metade do quadro está de fora da tela. Tá dando para ver aí, gente? Gostou, Gilberto? Então propõe, não precisa nem passar por mim e por Karime, a gente copia os nomes de vocês todos no seminário, né? E pode, quem quiser propor qualquer coisa, né? Tá aí, quem quiser aderir, vocês formam um grupo, né? Já tem um trabalhando assim, com a Adriana, Quirino e João. Que bom, tá dando para ver, ótimo, tá? Bom, essa é a primeira coisa, que os significantes lacanianos, os significantes de Lacan, se articulam em cadeia, né? E não significa nada, diferentemente do significante linguístico. O significante linguístico, sim, significa alguma coisa. Um exemplo, tá? Se eu digo assim, estudávamos. Nesse verbo, para a linguística, há pelo menos 3 significantes. O que indica o sujeito da frase, que é a primeira pessoa do plural, nós. O que indica o verbo estudar no passado. E o que indica as pessoas envolvidas, que aí vai depender do contexto e de quem enuncia. Se eu digo estudávamos, isso implica a mim, né? Me inclui, isso me inclui, se eu digo estudávamos. E inclui algum outro, tá? A depender do contexto em que eu enuncio e do contexto da minha frase. Bom, uma outra coisa, o significante, ele vem sempre com um significado acoplado. No caso, o que significa estudar, tá? Uma outra consideração aqui é o caráter determinante do significante.
por exemplo, depois de estudávamos, não dá para vir eles, tá? Porque a primeira pessoa do plural inclui quem enuncia. Então, assim, um outro exemplo, depois de o, não pode vir um substantivo no feminino. Por exemplo, eu não posso falar o mãe, depois de o não vem mãe, não vem irmã, né? O mãe não dá, né? Daí vem a ideia do significante mestre, porque ele determina o que vem depois, né? Karime trabalhou bem isso em relação à carta roubada. Agora, vamos pensar o significante lacaniano, o mesmo exemplo, né? Se a gente toma estudávamos como um significante de Lacan. Então, a princípio, isso não significa nada. Vai depender da relação que esse significante cortou. Minha conexão está instável. Vocês estão me vendo? Aqui toda hora recebo um aviso, conexão instável. Se cortar, falhou, né? Deu uma falhada. Cortou muito. Não, muito pouco. Viu? Viu como muda tudo? Né? Bom, retomando. Então, eu vou pegar esse exemplo, esse mesmo exemplo, estudar, e tomá-lo como um significante de Lacan. Como um significante de Lacan, ele a princípio não significa nada, né? Vai depender da relação que esse significante, S1, venha a ter com um outro significante. E que, por estar numa relação com esse outro significante, seria chamado S1 e S2 não tem a ver com o que vem primeiro, o que vem depois, tem a ver com um significante em relação... Não, depois eu vejo as perguntas. Eu estou falando do significante, toma o significante mestre, tá? Como depois de um significante, não pode vir qualquer coisa, tá? É nesse sentido. Bom, então, por exemplo, se alguém em análise, por exemplo, uma pessoa que sofre por não ter conseguido concluir os estudos, não consegue aprender, se sente rebaixada por isso. Se essa pessoa diz, estudávamos, não quer dizer nada, né? Se ela diz, estudávamos na minha família, eu posso pensar, opa, todo mundo na família estudava, né? Vamos ver onde é que está a encrenca. Estudávamos na minha família o tempo inteiro. O que quer dizer isso, né? E alguém que não conseguiu concluir os estudos, o que é isso? E depois vem, né, uma formulação mais completa, que é, a gente estudava na minha família o tempo inteiro um modo de escapar dos estudos, um modo de escapar da escola. Estudar era apontado como um caminho honroso, mas era recorrente na família escapar dos estudos. Estudar era para os tolos, e era sinal de esperteza driblar os estudos. Então, estudar ficava nesse impasse. Um caminho honroso, mas para os tolos, ingênuos, que deveria ser superado pelos espertos. Os espertos deveriam prescindir disso, tá? Por isso que não dá para compreender rápido demais, porque o significante lacaniano depende desse encadeamento aqui, tá? Vamos considerar, então, a dupla significante. O rebaixamento por não ter estudado, como S1, e estudar é para os tolos, como S2. Ainda assim, com essa dupla, o analista não consegue operar, não consegue fazer nada, porque, como a gente viu, no primeiro semestre, é preciso pelo menos 4, uma estrutura de 4 para começar a operar. Bom, essas são as linhas de base que eu queria retomar com vocês para poder seguir adiante. Então, Lacan trabalha a lógica da demanda. Eita, minha voz hoje vai ser... Vocês vai dar conta de até o fim.
Lacan trabalha essa lógica da demanda e do desejo a partir de uma figura topológica que é o toro. Vocês receberam? Eu mandei para vocês uma animaçãozinha de como se forma o toro e como se forma o enlaçamento entre dois toros. E ele utiliza o modelo do toro para tentar dar conta da estrutura espacial do fala-ser. Fala-ser, eu já comentei aqui com vocês, é um neologismo de Lacan, que se refere ao sujeito humano falante. O toro e o enlaçamento entre os toros serve para pensar, não se trata da articulação entre duas pessoas, dois indivíduos, tá? O que está em jogo aqui é uma articulação linguageira, o significante, aquele que é causado pelo significante e que representa, causado pelo significante e que é representado para um outro significante, tá? Esse é o sujeito de que se trata aqui, enlaçado ao outro como campo da linguagem, uma bateria significante, tá? O enlaçamento dos toros serve também para pensar nessa articulação entre sujeito e outro, a articulação entre demanda e desejo. O toro é uma figura topológica de duas dimensões, mas é submergível no espaço 3D. E quando a gente submerge o toro no espaço 3D, ele fica como a câmara de um pneu. Vocês estão com um PowerPoint aí? Por favor, abram o PowerPoint na primeira figura. Ali a gente tem um toro, né, submergido no espaço 3D e ele fica igualzinho uma boia, uma câmara de pneu, né? Vamos retomar, então, o esquema do pente de Freud, que eu vou fazer aqui para vocês, no quadro. Eu acho que vocês têm bem gravado isso, mas eu queria fazer alguns comentários que usa a área do quadro visível. Aqui, eu estou colocando aqui, tal como Freud pôs na formulação final, esse esquema está na interpretação dos sonhos, o capítulo 7, a parte que trata da regressão, tá? Esse é o terceiro, eu acho que ele chega nesse esquema, essa é a terceira formulação, tá? A formulação final ali nesse capítulo, tá? Bom, o esquema tem uma direção, ele parte daqui, vocês estão vendo? Aqui tem uma setinha. O fluxo energético parte daqui, da esquerda para a direita. Aqui, Freud coloca o sistema perceptivo. Esses são os traços mnêmicos, tá? Aqui, Freud situa o inconsciente. Aqui está o pré-consciente. Aqui, o motor. Nesse esquema, Freud coloca, bom, a direção dele é sempre essa. Sempre essa. Da esquerda para a direita. Do polo perceptivo, aqui entra a energia, né? Se desloca aqui, os traços mnêmicos são as experiências, as vivências, né? Que ficam inscritas como marcas no inconsciente, né? E aqui há um escoamento da energia, uma descarga no polo motor. Freud aqui não situa no esquema, ele não situa a consciência no esquema, tá? Mas ele nomeia no texto, e ele vai dizer que a consciência está exatamente... Está estourado? Está ruim a imagem? Ih, aqui eu estou vendo bem. Continua ruim? Não acredito. Eu vou comprar um flip chart. Esse quadro aqui não dá, não. Melhorou? Não adianta.
Até a minha imagem tá borrada? Que bom. Que estranho, gente. Deve ser da conexão, tá? Tudo estourado. Deve ser essa imagem ruim, deve ser da conexão. Bom, eu espero que vocês me escutem bem. Vamos ver se a gente salva alguma coisa aqui, tá? Ouvindo bem vocês estão. Bom, tá bem, tá bem. Bom, que pena, que pena. Eu queria fazer várias coisas para vocês aqui no quadro. Marcele, eu acho que é isso mesmo. Bom, paciência, vamos esperar. A conexão aqui oscila demais, a internet oscila muito. Não há nada a fazer, né? Bom, vocês estão lembrados do esquema do pente? Na parte esquerda tem o polo perceptivo, bem aqui. Aqui à direita tem o polo motor. A energia vai nessa direção, tá? E esse esquema tem dois problemas sérios. Um deles é denunciado pelo próprio Freud nesse mesmo texto da interpretação dos sonhos, tá? Qual é o problema que Freud coloca? Não tem como escrever nesse esquema o sonho, tá? Porque não tem como acessar os traços mnêmicos. Para escrever o sonho nesse esquema, ele teria que vir dessa direção, da direita para a esquerda. E o esquema só tem uma direção, tá? Da esquerda para a direita. Então, para acessar os traços, ele teria que ir na direção contrária, tá? Para acessar os traços mnêmicos. E ele só vai numa direção. Um outro problema, reparem bem, aqui a gente tem a percepção, tá? Aqui a gente tem a consciência, sem comunicação nenhuma entre elas. Uma está num polo, outra está no outro. Como é que pode? Percepção e consciência em polos opostos, sem se tocarem, sem se comunicarem. Como pode ser isso, né? Do mesmo jeito, o pré-consciente fica entre o inconsciente e o consciente. E esses últimos não se tocam, tá? A imagem continua ruim, né? Eu não quero nem mexer em nada aqui, porque senão o negócio cai e a coisa fica pior. Então, vou ter em mente que vocês estão só escutando, né? E vou tentar ser o mais gráfica possível com minhas palavras. Vamos ver onde eu chego com isso. O esquema do pente é uma reta orientada, numa direção só, tá? Pensem que essas retas, elas podem ser reduzidas a pontos, tá? E assim, a gente teria o seguinte... Bom, não vou nem fazer, porque vocês não vão ver, né? Um ponto conectado com outro ponto numa linha reta, tá? Esse esquema de Freud é similar à cadeia significante de Saussure, tá? Onde a gente tem S1, S2, tô fazendo gigante, S3. Linear, tá? Linear e unidirecional. Então, a estrutura espacial dessa relação entre elementos é linear e unidirecional. A cadeia é representada desse jeito, um significante, um vetorzinho, uma setinha, outro significante, uma setinha, outro significante, numa linha só, tá? Bom, o problema desse esquema é que ele não permite explicar a regressão onírica em Freud, muito menos as alucinações, nem tampouco as alucinações, tá? Que vão na mesma direção. E também não permite a retroação da cadeia significante em Saussure. Essa cadeia linear, onde um significante remete ao outro numa linha, né? Não explica a retroação significante, tá? Embora a gente presente
a cadeia significante de Lacan como S1-S2, numa linha, né? A gente tem que lembrar que essa é uma redução gráfica da cadeia. E que aqui, nessa redução, S1, S2, né, a gente tem pelo menos mais dois termos. Eu queria desenhar agora para vocês, mas não vai ser possível. Como é que esses dois termos se conectam com esse? Né? Pensem nos dois eixos da linguagem. O vertical, sincrônico, desenhada desse jeito, de novo, sem conexão. Gente, que coisa ruim. Vocês estão me ouvindo? Vocês escutam? Eu vou pegar um papel. Tá bom, eu vou pegar um papel rapidinho, tá? Me aguarda aí. Não, porque toda hora me vem essa mensagem, estamos tentando reconectar. Então nem chegou a falhar, né? 1 minuto. Mas se a imagem tá ruim, não vai adiantar fazer tudo. Tô só perdendo tempo com isso. Peraí, deixa eu tentar, tá? Se ficar ruim, eu não faço mais. S1. Dá pra ver? Ficou bom? Bom, o que eu quero mostrar é que aqui, e quando a gente desenha a cadeia desse jeito, isso aqui é uma redução gráfica da cadeia significante de Lacan. E aqui tem pelo menos mais dois termos embarcados. Como? Né? Aqui, no eixo sincrônico. Porque esse significante a esse aqui, S1', e esse outro. Tá bom? Estão vendo os quatro aqui? O eixo sincrônico, metafórico, e o eixo diacrônico, metonímico. Tá? Então, quando a gente desenha S1, S2, é só uma redução gráfica. A gente sabe que ele tem pelo menos mais dois. Tá? Bom. E esses dois, S1, S2, eles estão articulados num movimento de antecipação, esse antecipa esse, e de retroação, esse retroage sobre esse. Esse é o bucle significante. Tá bom? Ah, só a Fabiola que tá vendo bem, ó. O áudio e a imagem tão bons. Para ela. Bom, agora, se vocês leram o seminário 1, vocês devem se lembrar que Lacan ali coloca no lugar dos traços mnêmicos bem grosseiro, tá? Ele coloca no lugar dos traços mnêmicos S1, S2, S3, que é justo o que eu estou dizendo para vocês que não é a cadeia, né? Linear. Bom, mas o que ele aponta aqui? Ele aponta aqui para uma lógica que é posicional. Se vocês prestarem atenção, a letra é a mesma, S, S, né? O que muda é o número. O valor que o significante assume tem a ver com a posição que ele ocupa na cadeia. E o que determina a posição que ele ocupa na cadeia é o número, porque a letra é a mesma, é o significante. Por exemplo, se eu digo assim, meu pai não é o meu pai, isso não é tautológico, porque o pai na posição S1 não é o mesmo, não é igual ao pai na posição S2.
E essa distinção se dá justamente a partir do número, a partir da posição que o significante ocupa, que é justo isso que o número indica, tá? Bom, na cadeia significante concebida assim, tal como Saussure a concebe, né, que é linear e unidirecional, S1, S2, tá? S1, S2, S3, essa é a cadeia significante de Saussure, que é equivalente aqui ao esquema do pente de Freud, tá? Unidirecional e linear. É a mesma coisa, né? Tem a mesma estrutura espacial. Nessa cadeia concebida dessa maneira, tal como Saussure a concebe, e Freud no esquema do pente, a associação livre segue, assim, ao infinito. Algo já está lá, né? A rocha da castração, a verdade inconsciente última do sujeito, né? Ou do analisando, né? E em algum momento a gente topa com isso em análise. Então, vamos seguindo, que em algum momento a gente topa com isso que já está lá. A adoção desse modelo da cadeia significante leva os analistas a considerar esse fechamento. Karina, explicar um pouco mais sobre esses dois eixos, eu trabalhei bastante ele numa das aulas lá atrás, tá? Ao final, se sobrar tempo, eu volto e te respondo isso, tá bom? Bom, então, essa concepção da cadeia significante linear e unidirecional, né, que leva a associação livre ao infinito, tem aí uma ideia embarcada de que algo está lá e que em algum momento, né, nesse deslizamento da fala, vai se topar com a rocha da castração, com a verdade inconsciente, em algum momento da análise. E quem adota esse modelo da cadeia significante tem um certo mal-estar com o fechamento. O fechamento é um pecado? Claro, porque o fechamento impediria o aparecimento disso que estaria lá, o encontro com isso que estaria lá em estado de espera, né? Esperando ser descoberto, né? Esperando uma oportunidade para aparecer. Do mesmo modo, o analista também não pode acrescentar nada de si, né, nenhum significante, esses significantes são do paciente, o analista não pode expor significantes seus, como se significante pudesse ser propriedade, né? Não é? Não é? Está em emissão de outra-idade, não é propriedade de ninguém. Né? Sim, esse preconceito com o fechamento vai na mesma linha com o preconceito de que eu não posso acrescentar nada porque os significantes têm que vir do paciente. Porque senão, se o analista acrescenta, pode interferir nesse encontro com essa coisa, essa verdade última que está lá. A essa ideia, Lacan faz um contraponto muito bem-humorado e muitíssimo interessante, que está lá no seminário 9, aula 9, eu acho que eu indiquei para vocês, na recomendação bibliográfica, essa aula está lá, se não me engano, tá? Qual é a ideia que faz um contraponto a isso? Lacan diz assim, que para tirar um coelho da cartola, é preciso colocá-lo lá. O que quer dizer que ele não está lá de antemão. Essa é a ideia da leitura clínica, tá? Que o significante não está lá, e o analista perspicaz vai descobri-lo, tá? Lá, o significante. Quando ele toma da fala, daquele texto, né? Precisa ser tratado como um texto, porque pensa que eles estão encadeados, né? Como num pentagrama, precisa ser tratado como texto. Aquilo que o analista toma da fala do analisando,
é isso o que será o significante, tá? É uma abstração teórica isso, para a gente poder operar com o material que é o nosso. Bom, para tirar um coelho da cartola, é preciso colocá-lo lá. Tá? Bom, e a ortodoxia reza que o coelho sai sozinho. Bom, a adoção, então, do modelo do toro, que tem uma estrutura fechada, retifica esse esquema do pente de Freud, e a noção de cadeia significante linear de Saussure. Lembra que uma das características da cadeia de Saussure, curioso que ele chama de cadeia, né? É um contrassenso, uma contradição. Se é cadeia, como é que pode ser linear? Uma das características é a linearidade, a outra é a arbitrariedade. Né? E o modelo do toro de Lacan corrige isso, o esquema do pente de Freud e a cadeia linear de Saussure. E também corrige mais uma coisa, que é a consideração do desejo como metonímico. E aí eu peço a vocês que abram aí o PowerPoint, a segunda telinha do PowerPoint, a segunda figura, e eu vou ler uma citação de Lacan aqui, tá? A estrutura metonímica, indicando que é a conexão do significante com o significante que permite a elisão, mediante a qual o significante instala a falta do ser na relação de objeto, servindo-se do valor de envio da significação para investi-la com o desejo, visando essa falta que ele sustenta. Eu vou ler de novo, tá? A estrutura metonímica, indicando que é a conexão do significante com o significante, que permite a elisão, mediante a qual o significante instala a falta do ser na relação de objeto, servindo-se do valor de envio da significação para investi-la com o desejo, visando essa falta que ele sustenta. Tá? Daí vem a ideia do desejo como metonímico. E Lacan diz isso textualmente na instância da letra. Retomando a citação. Então, o significante instala a falta de ser na relação de objeto. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que o objeto não é. Não é. O objeto não é algo que consista em sua materialidade. Tá? Então, não é a mama. Tá? Não é o seio. Para pensar no primeiro objeto freudiano. Não é o pênis. O desejo sustenta essa falta, né, que é a falta de ser na relação de objeto, é sustentada pelo desejo, né, quando ele se articula a essa remessa constante das significações. Bom, a concepção espacial do desejo, considerado como metonímia, é equivalente àquela mesma reta orientada, linear e unidirecional, tá? Do esquema do pente e da cadeia de Saussure, que é um vetor indicando o seu deslizamento ao infinito, exatamente como nesses dois esquemas, a cadeia de Saussure e o esquema do pente. Nos capítulos que eu indiquei para vocês da topologia do Alfredo Edelstein, ali ele aponta um problema. Foi o fato de Lacan ter confundido a estrutura do desejo com a estrutura histérica do desejo, expresso na fórmula desejo é metonímia. Tá? Alfredo nomeia isso como um erro de Lacan, que data de 1957, que é nesse texto da instância da letra, e a retificação desse erro se estendeu desde a subversão do sujeito até o seminário 9, com a formulação do esquema do toro. Lacan afirmou na instância da letra que o sintoma é metáfora e o desejo é metonímia, né? Então, vamos ao toro. Figura 3 do PowerPoint. O toro serve para a gente pensar a articulação entre demanda e desejo no fala-ser, é o sujeito humano falante.
na sua relação com o outro, grande outro. E também essa figura é super profícua em mostrar a relação de emissão de outridade entre sujeito e outro. Não se trata do enlace de duas pessoas, tá? Lembrando. A ideia central do toro é a seguinte: as voltas da demanda, estão vendo aí a figura 3? Essas molinhas aí, né? Essas voltinhas, essas voltas, quando elas se fecham, são as voltas da demanda, e quando elas se fecham, elas constituem o desejo. Tá? O desejo estaria aí representado por esse buraco central. Só que essa imagem, a figura 3 aí do PowerPoint, ela não é muito precisa, porque esses bucles, eles são infinitamente próximos, tá? E aí eles parecem mais uma molinha, né? Bom, como é que a gente pode construir um touro? A gente pode construir um touro de duas maneiras. A primeira maneira, se a gente desenha um círculo em um plano, por exemplo, aqui, tá? Um círculo num plano. E a gente faz esse círculo girar sobre seu próprio eixo numa volta de 360 graus, até chegar no mesmo ponto, isso vai dar num toro, tá? Esse círculo é chamado por Lacan de círculo engendrante. E por Fréchet, que é um autor lido por Lacan, é chamado de geratriz, tá? Outra forma de descrever a constituição do touro é a partir da articulação de dois círculos. A gente situa num plano um ponto fixo. Imaginem aqui, tá? O ponto fixo seria o centro desse círculo aqui, tá? Esse círculo a gente chama de diretriz, tá? A gente situa um outro círculo perpendicular a esse primeiro, aqui. Tá bem? Esse aqui a gente vai chamar de geratriz, que corresponde ao bucle da dupla significante, tá? Suponhamos que esse círculo aqui da geratriz se desloque ponto a ponto, infinitamente próximo, cada ponto, tá? Ele vai se deslocando sobre o círculo da diretriz em direção ao ponto seguinte, assim sucessivamente, até retornar ao primeiro ponto, tá? Daí a gente tem um toro. Isso corresponde à figura 4, que está muito mal ajambrada, mas mesmo assim coloquei para vocês. A figura 4 do PowerPoint. Você vê que esses dois círculos, esse que tem um ponto fixo central, que é o da diretriz, tem um ponto compartilhado com o outro círculo, que é o da geratriz, tá? O toro de Lacan é feito de bucles. Um bucle é a articulação de dois significantes. Agora, em relação a essa palavra, a gente tem um problema com a tradução, porque não tem uma constância nas traduções de Lacan, essa palavra. Ela é traduzida de diversas maneiras, o que eu acho uma perda para a gente, porque essa palavra remete a um conceito que é o do encadeamento significante. A gente encontra essa palavra correspondente ao encadeamento significante, que é o bucle. A gente encontra com laço no seminário 9, circuito no seminário 5, arco também no seminário 5, elo, aro, anel, é uma barafunda. Mas acho uma perda porque se remete a esse conceito da articulação significante, do encadeamento significante. Tá? A gente tem essa palavra em português, o bucle, que quer dizer anel de cabelo encaracolado, como um cacho em espiral, que também não é muito bom. Por quê? Porque um cacho, o cacho, ele não se toca no mesmo ponto, né? Esse é o problema do cacho. E o bucle faz o seguinte, eu vou desenhar aqui para vocês. Ah, sim, sim, sim. Qual é o circuito do bucle? A,
B, C, D, E, B de novo, ele passa pelo mesmo ponto, tá? E D. Esses pontos entre os bucles, que são infinitamente próximos, eles formam um furo quando se fecham, tá? Quando ele volta para o mesmo ponto de onde saiu, ele faz um furo central, um buraco, né? E esse buraco central é chamado, esse círculo é chamado, que é a borda do buraco central, é chamado de diretriz, tá? Bom, a geratriz, então, corresponde ao bucle significante e a diretriz ao buraco central que se forma a partir da articulação extremamente próxima de um bucle com o outro. Então, a diretriz, ela só vai se formar quando as voltas dos bucles, quando elas se fecham. E o que significam as voltas dos bucles? As voltas da demanda, tá? Ok? Tudo certo até agora? Estão acompanhando? Estão me seguindo aí? Tá, obrigada. Bom, o PowerPoint, figura número 5, que é uma outra citação que eu faço de Lacan, também da instância da letra. Leio a citação. Com a segunda propriedade do significante de se compor segundo as leis de uma ordem fechada, afirma-se a necessidade do substrato topológico, do qual a expressão cadeia significante, que costuma utilizar, fornece uma aproximação. Anéis, a gente já trabalhou essa citação, anéis, cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis. Tá? Bom, o que significa isso aí? Que, pelo fato do significante se compor, né, segundo uma ordem fechada, por essa razão é necessário recorrer à topologia. Não é possível considerar a cadeia significante num outro modelo espacial. O modelo espacial que corresponde a essa cadeia significante, quem nos oferece é a topologia. Então, para a formação de um touro, é preciso fechar. A clínica de Lacan consiste em fechar. Fechar a cadeia construída de anéis. Quando o conjunto dos anéis se fecha, se forma um touro, tá? O que é isso na análise? Os termos do analisante constituem os elementos da cadeia dos bucles numa articulação lógica do dito, tá? Do texto que o analisante traz para a análise. Agora, como entender o desejo? Tá? Se as voltas, né, da demanda a gente toma em análise como essa articulação lógica do dito, aquilo que o analista toma como significante, né, encadeado a um outro significante, como entender o desejo? O desejo vai corresponder à diretriz. Esse circuito se forma quando as voltas da demanda se fecham e o último ponto vai se encontrar com o primeiro. Um exemplo muito simples e bastante frequente disso. A Terra gira sobre o seu próprio eixo, que é no movimento de rotação, né? 365 voltas ela dá no ano. Ela gira sobre o seu próprio eixo 365 vezes, tá? Quando a Terra dá 365 voltas sobre si mesma, ela dá uma volta a mais, né? Que corresponde à translação, que corresponderia à nossa diretriz do bucle, tá? Essa volta a mais é a volta em torno do Sol, que corresponde ao ano, né? E que não é contada, são 365 voltas sobre si mesma. Mas ao dar 365 voltas sobre si mesma, a Terra dá uma a mais, tá? E essa volta a mais corresponderia, aqui no nosso modelo,
ao desejo. Olha, dá uma olhada no PowerPoint, na figura 6. Ok? Eu vou trazer um exemplo disso, no M, das voltas da demanda. Estão vendo a figura 6? Aqui a gente tem a geratriz, né? Que é esse círculozinho aqui, que ao se mover de ponto em ponto, vai formando o toro e formando a diretriz. Os elementos da cadeia, que são os significantes, formam o bucle, e eles correspondem à demanda. Tá certo, Noemi? Quer dizer, os elementos da cadeia significante que formam o bucle, eles correspondem à demanda. Quais os termos que correspondem ao desejo? Em sentido estrito, nenhum. Nenhum termo corresponde ao desejo. Tá? Por quê? Porque ele não faz parte. Ele não é um desses bucles, né? Que ao se moverem ali, vão formando, e que são contados, que podem ser contados. Ele é algo que se arma a partir do fechamento dessas voltas da demanda. Tá? Então, nenhum dos termos da demanda corresponde ao desejo. Eu vou trazer alguns exemplos e espero deixar isso um pouco mais claro. Por exemplo, uma mulher busca análise porque se deprimiu. Daí a analista, não importa, né, pergunta o seguinte: quando é que foi isso? E ela diz: foi pouco depois do divórcio. Aí o analista, claro, tá explicado, se divorciou, né, e se entristeceu, tá num luto porque se divorciou, isso não é depressão. Algumas sessões adiante, essa mulher diz que antes do divórcio foi demitida, mas depois do divórcio ela caiu deprimida. Em outro momento da análise, ela diz que entre as mulheres da sua família, avós, tias, mãe, irmãs, corre a ideia de que uma mulher tem que ter um homem. Sem um homem, ela não existe, não é nada. Uma mulher tem que ter um homem. Daí ela perde o marido e se deprime. Então, ela quer um marido, certo? Ela quer um marido. E assim ela diz, né? Ela quer um marido. E ela quer um emprego de volta. O que ela quer é o casamento que se perdeu, o trabalho que ela perdeu. Essas são as demandas. Eu quero trabalho, eu quero casamento, eu quero um filho, eu quero ir para a lua, eu quero viajar. São as demandas. Mas o desejo qual é? Ele não corresponde a nenhuma das demandas. Eu quero casamento, eu quero o filho de volta, o marido de volta, né? Porque sem marido não sou ninguém. O desejo não corresponde a nenhuma dessas demandas. Qual é o desejo? Ele é algo que precisa ser interpretado, tá? Porque ele não está ali. O que é esse desejo teria que ser interpretado. Então, cada uma das voltas compostas pelo bucle significante corresponde à demanda. São as voltas da demanda. A volta a mais corresponde ao desejo. Nenhum dos termos, S1, S2, S3, quer dizer, marido, mulher, dinheiro, viagem, filho, etc., nenhum deles, né, pode se constituir como elemento do desejo. Não. Esses são elementos de demanda. Tá? Nenhum dos termos da demanda corresponde ao desejo. O desejo sempre fica mais além da demanda. Nunca vai poder ser dito, mas ele pode ser interpretado. Ele não pode ser dito, é isso, é desejo disso, mas ele pode ser interpretado, né, a partir da articulação desse conjunto todo. Por isso precisa fechar, senão não é possível interpretar o desejo, tá? Um outro exemplo.
que é fictício, como todos os exemplos que eu trago aqui para vocês, e esse aí eu me inspiro no genial Suassuna, um dos vídeos que tem dele no YouTube. Nesse vídeo, ele conta a história de uma mãe. Ana, eu vou chegar lá, o desejo não é pura falta, né? Eu vou chegar lá. Ele é pura falta nesse sentido porque ele não corresponde a nenhum objeto material, né? Não corresponde a nenhuma demanda, né? Mas isso não quer dizer que ele seja nada, e eu pretendo chegar lá. Um exemplo um exemplo inspirado no Suassuna, né? Num desses vídeos ele conta o seguinte, que tem uma mãe de filhos adolescentes que ele se encontrou num evento social, e essa mãe narrava os problemas que ela tinha com a escola, porque os professores dos seus filhos não tinham nível para conversar com os seus filhos, né? Aí Suassuna, daquele jeito dele, diz assim, vixe Maria, mas deve ser mãe de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, só pode, né? Então, os filhos dessa mulher, esses dois meninos, não tinham professores à altura deles. Bom, agora, trazendo para o caso, né? Imagine esse menino, um deles, Ruizinho Barbosa. Imagine Ruizinho Barbosa, esse gênio, indo mal na escola, repetindo de ano, um fracasso escolar atrás do outro. Imagina, né? Justo ele que teria que superar o professor e muito, né? Uma vez que Ruizinho sabia de coisas que seu professor jamais soubera, né? Que ele desconhecia. Era brilhante, Ruizinho, assim dizia sua mãe, né? E a escola ficava muito, muito aquém dele. Havia um menosprezo geral pela escola. Se o Ruizinho não quisesse ir para a escola, não precisava ir para a aula, né? Afinal, ele já sabia tudo, né? Para que ir para a aula? Ele não se incomodar com isso, não. Ele ia quando queria. O Luizinho ia para a aula quando queria, né? Então, os pais levavam os dois para viajar para a Disney durante as provas. Não importa. Depois fazia a segunda chamada, fazia a segunda prova. Né? Imaginem Ruizinho na análise, né? Por conta desse fracasso escolar, né? Retumbante. Ele podia muito bem se perguntar o seguinte, né? Minha mãe dizia que eu era brilhante, que devia ser aluno nota 10, me levava para viajar nas provas, minha mãe e meu pai saíam de viagem com a gente na época das provas, né? Afinal, o que eles queriam? Tá? Essa é uma pergunta pelo desejo, que não está explicitado em nenhuma dessas demandas, seja aluno nota 10, você sabe muito mais que seu professor, Toro. Nesse modelo, Lacan questiona aí, a partir do modelo do Toro, a linearidade da cadeia significante, tá? Onde justamente coincidem Freud e Saussure. Com a superfície do Toro, Lacan chega a uma espacialidade que permite um fechamento. E ele demorou até o final do seminário 9 para consolidar essa ideia. Mas ali deixa bem claro que o círculo que o Toro produz, justamente porque se fecha, um cilindro infinito não produziria, tá? Imaginem um cilindro. Imagina uma análise assim, né? Imagina um cilindro, a associação livre numa reta apontada ao infinito, tá? Não tem fechamento. Se não tem fechamento, como interpretar? Como interpretar o desejo? Na instância da letra, Lacan não utilizou Toro, mas utilizou ali anel, inclusive na citação que eu trouxe para vocês. Tá? Mas já em função em campo, em 1953, ele tinha articulado a estrutura combinatória do anel ao objeto topológico chamado toro. Tá? Os toros abraçados começam a ser uma referência em Lacan desde função em campo, 53, onde o toro aparece para formular o centro exterior do sujeito. Tá? Acabaram meus folhas. O centro exterior. Imagine o buraco do toro.
Eu tenho PowerPoint aí, né, gente? Não precisa de eu fazer essa bobagem aqui. Ainda mais com essa sombra atrás. Esquece. Imagina lá a câmara do pneu. O centro exterior. O centro do toro qual é? Aquele buraco no meio? Né? Mas ali é um vazio, tá fora. Ali Lacan usava para representar esse centro exterior do sujeito. Tá? Então, esse modelo dos toros abraçados leva a supor uma redução da definição de cadeia significante que aparece na instância da letra, que é justamente essa, né? Anéis cujo colar se fecha no anel de um outro colar feito de anéis. Então, os toros abraçados seriam como dois anéis. Assim. Tá? Um dentro do outro, né? Um dentro do outro. Anéis de anéis se refere ao discurso enquanto transindividual. Essa é a definição que Lacan dá do inconsciente na função em campo, no texto dele dos escritos, que função e campo da palavra e linguagem, da fala e linguagem. Que é aquela parte do discurso enquanto transindividual. Tá? Então, os anéis de anéis se refere ao discurso enquanto transindividual e revela justamente um vínculo discursivo onde a geratriz de um dos anéis coincide com a diretriz de outro, tá? Deem uma olhada na figura 7 do PowerPoint. Estão vendo? Tem dois toros enlaçados, tá? O toro do sujeito e o toro do outro. É possível ver que a diretriz do toro do sujeito, que é esse buraco central, coincide com a geratriz do toro do outro, tá? Toma um desses círculozinhos do toro do outro, coincide exatamente com a diretriz do toro do sujeito, tá? Então, as voltas da demanda do outro, que corresponde à geratriz, vão redundar no desejo do sujeito, que corresponde à diretriz do toro do sujeito. Eu ia fazer isso desenhando para vocês, que eu acho que fica mais claro. Tá? Mas no filmezinho, naquela animação gráfica, tá clara. E aqui, mais ou menos. Não tá muito bom esse desenho. Se eles estivessem mais apertadinhos, dava para ver melhor, né? Como coincide exatamente a geratriz, uma das voltas da demanda do outro, com a volta do desejo do sujeito. E o contrário, tá? Também. Então, os anéis, os bucles da demanda, ao se fecharem, produzem esse buraco. Daí é possível, a partir daí, haver uma relação entre dois toros. Um passa pelo buraco do outro. Não dá para entrelaçar duas esferas, tá? E isso é o que vai permitir o encadeamento borromeano que Lacan vai trabalhar mais tarde, tá? Nessa imagem 7 aí, dos dois toros entrelaçados, abraçados, o toro que representa o outro e o toro que representa o sujeito, essas duas, a gente viu que a geratriz do toro do outro coincide com a diretriz do toro do sujeito e vice-versa, tá? A diretriz corresponde à volta a mais que configura o desejo e a geratriz corresponde à demanda, tá? Então, é esse encadeamento da demanda, tá? Demanda, que ao se fechar, forma o desejo, que corresponde ao buraco. Né? Sobre a demanda do toro do outro, se constrói o desejo do toro do sujeito. E sobre a demanda do toro do sujeito, a gente pode construir o desejo do toro do outro, tá? Esse modelo nos permite pensar como é que o nosso desejo se constrói em função dos textos da nossa história. Sentenças, frases que a gente ouviu a esmo, textos que aqueles que ocupavam o lugar do outro, para a gente sustentavam, suportavam, né? A gente pode ver
a gente pode ver o seguinte, né? Para ficar visível graficamente. Do lado do outro, a geratriz, tá? Do lado do outro, geratriz, que é a demanda, corresponde no lado do sujeito ao desejo. No lado do outro, diretriz, que é o desejo, corresponde no lado do sujeito à geratriz, que é a demanda. Tá? Então, como é que funciona a máquina significante? Primeiramente, a gente tem que considerar, como eu disse logo no começo hoje, que um significante, enquanto tal, não significa nada. Tá? O sujeito, o tema ou o assunto que um significante representa só pode representar em um bucle, S1, S2, né? Só pode representar com outro significante e para outro significante, né? Lembrando que essa relação entre esses dois significantes do bucle tem um movimento, que é um movimento de antecipação e de retroação, tá? Não é um vetorzinho numa direção única, é circular. Então, a cadeia significante é formada por esses bucles e deve ser fechada na forma de touro. Uma vez que se fecha, aí sim permite a penetração por outro touro, né? Permite que existam dois toros interpenetrados, onde a demanda de um pode funcionar como gerador do desejo de outro. Nesse modelo, fica clara a função do outro na constituição do desejo do falacer, tá? Certo? Então, o desejo concebido dessa maneira vai na contramão do ideal individualista moderno, né? Ideal que muitas vezes também prevalece como referência de fim de análise, exemplo, né, onde se toma a separação e o desejo entendido como propriedade particular, como ponto de chegada de uma análise, como ponto de cura. O que leva a enganos do tipo, por exemplo, tá? Equívocos desse tipo. Se um analisante escolher a mesma profissão que o pai, isso não é um bom sinal. Quer dizer que essa análise não está indo bem. Já o contrário é super comemorado, né, como uma boa direção da análise, né? Se o analisante escolheu outra coisa completamente diferente, por que isso é comemorado? Por que isso é sinal de uma boa condução dessa análise? Pelo ideal individualista que norteia essa clínica, tá? Tudo bem até agora? Estão acompanhando? Sim? Querem que eu retome alguma coisa? Algum ponto? Alguém me responde aqui no chat? Acho que tem um delay. Posso seguir? Obrigada, Hubert. Bom, então nós vimos que nos toros abraçados, o desejo... Marcele, gostaria que repetisse o que eu acabei de dizer? Tá. Eu estava dizendo o seguinte, que o desejo concebido dessa maneira, de que maneira? Tal como Lacan o concebe, né? Que o desejo de um se articula à demanda do outro, que o desejo de um se forma a partir das voltas da demanda, tá? E as voltas da demanda de um estão articulados ao desejo de outro, e vice-versa, tá? O desejo concebido em emissão de outridade, ele concebido dessa maneira, a gente não dá para pensá-lo como particular, tá? Como propriedade particular, meu próprio desejo. É impensável nesse modelo de Lacan, tá? O desejo concebido, tal como Lacan o concebe, né, que é isso, eu tenho que saber qual é o meu próprio desejo, e não o que o outro quer de mim, não, eu tenho que saber o meu próprio desejo. Essa é uma pergunta capciosa na análise, porque remete a uma resposta autocentrada, tá? Impossível de dar em relação ao desejo, em relação à demanda. Então, o desejo concebido, tal como Lacan concebe, vai justamente na contramão do ideal individualista moderno, né? Onde se preconiza
a propriedade do desejo, né? Meu próprio desejo. E esse ideal, muitas vezes, ele se coloca como referência de fim de análise, né? Onde se toma a separação e o desejo entendido assim como propriedade particular. Então, qual é o ideal de fim da análise? Qual é o ponto de chegada dessa análise que está norteada por esse ideal, né? O ideal é que o analisante não escolha a mesma coisa que o pai escolheu como profissão. O ideal é que esse homem se separe logo dessa mulher que está infernizando a vida dele. Bom, se estiver infernizando, é justo que se separe, né, gente? Né? Não estou falando, né? Mas essa ideia, né, do desejo como propriedade norteia uma certa clínica. E essa clínica que dirige as análises para esse lugar, né, do próprio desejo, os próprios significantes, eu tenho que me amar primeiro, antes de amar o outro, eu tenho que gostar de mim, se eu não gostar de mim, quem vai gostar de mim? Isso é tautológico, é autocentrado, e a autoestima não se resolve no autocentramento, não, de jeito nenhum, se resolve no nasce com o outro, tá? Bom, a gente viu que nos toros abraçados, recapitulando, isso que a Marcele me pediu, o desejo de um está articulado à demanda do outro, tá? E eu me repito aqui, vocês me perdoem a insistência, mas eu acho que eu peco me repetindo, tentando me fazer mais clara, na esperança de que uma volta a mais que eu dê sobre o tema eu consiga dizer melhor. A esperança. Então, Lacan propõe que, em função do abraço do sujeito à demanda do outro, ou seja, o enlaçamento do sujeito a isso que o outro diz, a isso que se diz, isso diz, tá? Não quer dizer só o que papai disse, mamãe disse, ou todo aquele que pode encarnar esse lugar e essa função, tá? Então, em função desse abraço, desse enlaçamento do sujeito à demanda do outro, ao dizer do outro, necessariamente vai se produzir uma volta a mais que a gente não conta, né? E é essa a diretriz, engendrada as voltas da geratriz. Essa volta, a da diretriz, é diferente das voltas da demanda. Ainda que essa volta esteja constituída pelo mesmo material, porque ela é constituída das voltas da demanda, ela não coincide com nenhuma dessas voltas. Tá? Ela é diferente das voltas da demanda. E desse modo, o desejo se define como mais além da demanda. É isso que quer dizer o desejo como mais além da demanda. Porque ele não faz parte das voltas da demanda. O toro sozinho nos permite pensar que essas voltas da demanda, da geratriz, formam aquele círculo chamado diretriz que bordeia o buraco central do toro, né? E que corresponde ao desejo. Só que a gente não consegue pensar o toro sozinho, né? Não dá para considerar isso em si mesmo, porque essas voltas da demanda correspondem ao desejo no outro. Mas além da demanda. A Ana me pergunta, também podemos pensar que não existe próprio discurso? Claro, claro, né? Isso pensa, isso fala, quer dizer exatamente isso, né? Discurso é discurso do outro, essa é a definição do inconsciente, tá? Então, essa imagem do toro sozinha não dá para considerar dessa maneira, porque essas voltas da demanda correspondem ao desejo no outro, tá? Então, os toros sozinho, a rigor, não existe. Os toros abraçados, eles nos permitem pensar o enlaçamento do sujeito e do outro, e nos permitem pensar nesse enlaçamento especificamente que a demanda de um corresponde ao desejo do outro, e vice-versa, tá? Essa formulação de Lacan, né? O desejo do homem é o desejo do outro. Essa formulação se refere a que homem nenhum, né,
conhece ou sabe deduzir automaticamente qual é o seu próprio desejo, já que esse desejo está mais além de suas próprias demandas. Tá? O que a gente chama de desejo de alguma coisa, na verdade, corresponde à demanda, tá? Como o desejo de tocar contrabaixo, o desejo de dançar balé no Municipal do Rio de Janeiro, o desejo de correr de Fórmula 1, por exemplo, são demandas, tá? E justamente esse desejo, né, a gente precisa pensar isso aí em emissão de outridade e não a partir da condição particular, tá? Por exemplo, imaginem os Craó. Os Craó, quando viviam assim, uma tribo indígena, né? Quando eles viviam apenas entre si, antes do contato com outras sociedades, antes do contato com a nossa sociedade. Imaginem os Craó nessa circunstância, tá? Vivendo entre si. Será que seria possível para um Craó, nessa circunstância, tocar contrabaixo e ser músico da OSESP? Seria impossível, porque não existe no universo simbólico o Craó, nem Fórmula 1, nem orquestra sinfônica. Tocar contrabaixo, ser piloto de Fórmula 1 são demandas. E é no conjunto dessas demandas que se produz um mais além, que é o desejo. E esse mais além deve ser interpretado tanto nas nossas vidas como na análise, tá? Nas nossas vidas, quando a gente toma decisões, quando a gente faz escolhas, a gente interpreta isso, tá? A gente interpreta isso. Desejo é inconsciente, tá? Desejo é inconsciente, mas as decisões, escolhas que a gente faz na vida são efeitos dessa interpretação. O desejo, então, apesar dele estar situado mais além da demanda e de não corresponder a nenhum dos seus termos, ele não corresponde a nenhum dos termos da demanda, né? Apesar disso, ele pode ser interpretado, e para ser interpretado, ele tem que escapar dessa metonímia, né, que se coloca na cadeia linear, contínua, aberta ao infinito da associação livre, tá? E aí estou me referindo à análise, mas também nas nossas vidas. Se isso não se fecha, você não consegue decidir coisa nenhuma, escolher coisa nenhuma, né? Tomar direção nenhuma. Né? Como é que fica? Fica outra coisa e mais outra, né? Ao infinito e além. Né? Agora, se o desejo pode ser qualquer coisa, né? Tanto faz. Se o desejo é nada, é desejo de nada. Né? Aliás, desejo de nada é um jargão psicanalítico que tem uma consequência clínica bem importante na concepção de fim de análise, né? Onde afinal vai dar em nada, né? Vai dar em nada. Daí esse nada, né, substantivado, se apresenta como direção da análise e como finalidade da análise. A análise, nesse caso, seguiria uma tendência nihilista total, né? Porque o desejo é entendido como desejo de nada, tá? Dirige as análises para essa condução, né? Para essa tendência nihilista, né? Bom, eu me referi num outro lugar aos comentários de um analista super jovem, né, que eu escutei, sobre Helios, né? Esse analista jovem escutou um grupo de analistas mais velhos, super experientes, conversando sobre suas próprias análises, sobre o fim das análises, das suas análises pessoais, e também o fim de análise de alguns pacientes que eles conduziram. Saiu do ar? Foi o meu tá indo ok aqui. Foi só a Noemi? Sigo? Estão aí? Noemi, dá um refresh aí em cima. Bom, ela não vai me ouvir se ela saiu do ar. Alguém dá a dica aí para ela, tá?
Bom, eu estava me referindo aqui, contando para vocês essa história que eu comentei, isso está num texto meu, né? E esse analista jovem comentava da surpresa dele com essa conversa que ele ouviu, né? Os velhos analistas jurássicos falando dos finais das suas análises e dos finais das análises que eles conduziram, né? Aí ele dizia assim, um deles dizia que era mais feliz e mais espontâneo antes da análise. O outro dizia que a análise o tinha levado a nada, né? O outro dizia que a análise levava à perda das ilusões amorosas. Outro ainda dizia que não dava para acreditar mais em amor depois da análise, que depois da análise não se espera mais nada, que a gente se dá conta de que o outro não existe. Tudo isso ele ouviu e saiu assim, cacete, será que eu vou mesmo entrar nessa roubada aqui para dar nisso, né? Ficou assombrado com o que ouviu. O que está em jogo aí, né? É que o nada aí se impõe como um valor que orienta a clínica, tá? Talvez por conta desse império da falta que se constrói se construiu, né, no freudismo, a partir da noção de castração em Freud, né, que leva também a essa concepção de desejo como desejo de nada, e é um grande tanto faz, né? O nada se impõe aí como um valor que orienta a clínica. E um valor implica um modo de existência, um estilo de vida que se converte numa finalidade. O desejo como metonímico leva a um tanto faz, um não importa o quê, uma vez que é uma coisa e outra, e assim sucessivamente, tanto faz uma como outra, né? Se tudo é em vão, vai dar em nada, qualquer caminho vale. E se tudo vale, tudo se equivale, o que redunda num tremendo no relativismo, onde não há escolha ética possível, né? Se é que há escolha possível. Né? A análise, então, se dirige para um niilismo total, né? E ou também para um autocentramento. No primeiro caso, no caso da análise conduzir para um niilismo, a gente tem aí a astúcia da incredulidade, né? Claro, o analisante sai muito mais esperto depois dessa experiência da análise, porque ele não acredita no outro. Só os ingênuos creem, né? Só os incautos creem. Se o outro não existe e tudo redunda em nada, bom, ou eu meto uma bala na cabeça, né? Porque vai dar em nada mesmo, né? Ou eu me volto para mim mesma, para um autocentramento justamente efeito da destituição do outro. E daí o outro, que não existe, é substituído pelo eu, pela afirmação do eu, pela afirmação do próprio desejo, do próprio gozo, dos próprios significantes, né? O que é isso? O que é isso? Né? Isso é uma análise dirigida à loucura. E aí isso não é uma metáfora, né? Eu estou me referindo aqui à loucura que Lacan define. Caramba, esqueci o texto agora. Karine, vê se você me lembra onde é que está a loucura. Ciência e verdade? Não. Não importa, depois eu vejo isso. Né? É uma análise dirigida à loucura. Que é o que é a loucura para Lacan ali? É o total desgarramento do outro. Tá? É um autocentramento absoluto, né? Uma desconexão com o outro. Então, voltando a essa afirmação de Lacan de que o desejo do homem é o desejo do outro. O que quer dizer isso? Não se trata disso, que é evidente, por exemplo, né? Uma criança que quer o brinquedo que a outra tem na mão. Ou então a gente, né, quando vai no restaurante, chama o garçom e diz assim, o que é aquilo que o vizinho pediu? Eu quero aquele prato que ele pediu. Ou então, se o vizinho pode depois, aí lascou, né? Aí, se o vizinho pede depois, a gente tem que voltar ali, eu volto aqui para comer isso que ele comeu depois, tá? Não é a isso que se refere a afirmação de Lacan, de que o desejo do homem é desejo do outro. Claro, né, que essa dimensão está presente aí também, nessa afirmação de Lacan. Mas a afirmação de Lacan tem um alcance muito, muito maior, que é justo o que conta na clínica psicanalítica. Então, vamos lá. Desejo do homem é desejo do outro. Quer dizer, o que quer dizer isso?
quer dizer que é como o outro que o homem deseja, uma vez que ele não sabe o que quer. É como o outro que ele deseja, porque não sabe o que quer. Na subversão do sujeito, a gente encontra uma explicação de Lacan de que o desejo do homem é o desejo do outro, em espanhol, nesciência. Agora, essa palavra não existe em português. Na tradução da Zaha, a gente encontra insciência, que é ignorar, não saber, né? Bom, a questão, no fim das contas, é que o homem ignora seu desejo. Então, aí a gente entra no problema do objeto do desejo. O problema do objeto do desejo é que ele só é concebido em relação ao dinheiro, conceito ou qualquer coisa específica, tá? Nesse mesmo seminário 9, aula 9, Lacan, é muito, muito importante essa aula, muito interessante, né? Lacan ali, ele desvincula o seio da mama, ele vai dizer que o seio não é mamário, ou seja, este objeto privilegiado não é a mama, tá? Ele articula justamente o objeto do desejo com uma letra, a letra, tá? O abraço dos touros, então, coloca em relação duas coisas, a demanda do outro com o estabelecimento do objeto do desejo para o sujeito. Assim como a demanda do sujeito no estabelecimento do objeto de desejo para o outro. Tá? Tá, Karine respondeu. 2 princípios da causalidade psíquica. Esse autocentramento a que você se referiu é a saída perversa da análise? Não sei se perversa, não diria assim, acho que é a saída louca da análise, né? É loucura aí, porque é a desvinculação com o outro. Né? Então, é isso, né? O abraço dos touros coloca em relação a demanda de um com o desejo de outro, tá? Então, não se trata de uma relação de desejo a desejo, ou demanda a demanda. Lembra como eu coloquei aqui? Mas aqui eu coloquei geratriz e diretriz, né? É uma relação de desejo a demanda e de demanda a desejo, tá? Não é de desejo a desejo. Trocando isso em miúdos, isso quer dizer que o nosso desejo não está marcado pelo desejo dos nossos pais, né? Os nossos pais não podem dizer plenamente o que eles desejam, menos ainda a gente poderia dizer o que eles desejam, né? O que eles disseram é o dizer, é isso que fala, né? Que deixa marcas no nosso desejo, em função do nosso abraço, do nosso enlaçamento a esse dizer, tá? Que não é um dizer anônimo, né? Porque o outro está encarnado, tá? E que também pode ser uma fala a esmo, né? Mas que tem uma função de enlace aí, tá? O desejo, então, vai ter essas marcas, e essas marcas não se confundem com a demanda, e por isso, exatamente por isso, elas não se convertem em destino, né? Diferente das psicoses, né? Como o caso que Karina trazia aqui, né? Que esse dito do outro, que legifera, né? Faz ali destino, tá? Justamente porque o superego, no caso da psicose, não é dialetizável, né? Karina colocava isso aqui pra gente. Então, o desejo de cada um de nós, ele é indicado, ele é conotado pelas várias voltas da demanda do outro. E isso deixa marcas indestrutíveis, né? As voltas da demanda deixam marcas e o desejo ele vai se constituir a partir da interpretação e das respostas que são dadas a essas marcas. Isso não está escrito, não é um destino e não dá para saber, tá? Nem por isso é qualquer coisa ou é nada, né? Mas isso
apesar de não dá para saber, não está escrito, não corresponder a demanda nenhuma, isso é passível de interpretação, tá? A Karine colocou aí o texto onde está essa noção de loucura em Lacan. Bom, o desejo, então, é marcado pelo fato de que ele está fixado ao dizer do outro. Fixado aquela parte do dizer, aquela a que o sujeito se enlaça. E que só é possível saber algo sobre isso retroativamente e via interpretação. Tá? Bom, eu queria concluir aqui, ainda estendendo um pouco as consequências clínicas que Alfredo levanta num desses capítulos que indiquei para vocês, desse livro dele da topologia, consequências clínicas da adoção desse modelo da cadeia significante como fechada, que figura no Toro, né? Porque de que outra forma uma ética seria possível, né, se não houvesse esse fechamento? Ou seja, como interpretar um ato, como conceber uma escolha se o circuito não for fechado? Se é aberto, é aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Vale tudo, qualquer coisa vale. É um relativismo absoluto. Olha que contradição, né? Mas é um relativismo tremendo, onde qualquer coisa vale, tudo se equivale, e como conceber aí uma ética possível, né? Nesse deslizamento metonímico ao infinito. Esse é um problema, né? A concepção do desejo como metonímico justamente não daria lugar para a ética. Né? Resolveria a questão do desejo, que no fim das contas é desejo de nada. Né? Então, dá no mesmo, tanto faz. Para quê? A ou B, tanto faz, dá no mesmo. Né? E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que as escolhas são significativas, as escolhas têm consequências, existem escolhas boas e escolhas ruins, você pode... não é possível pensar assim, pô, essa escolha foi uma má escolha, eu não escolhi bem aquilo. Né? Não escolhi bem em ter entrado naquele trabalho. Né? Não escolhi bem em casar com esse cara. Né? Existem escolhas boas e escolhas ruins. Né? Se o circuito se fecha, daí vem a possibilidade ética, porque a gente pode se perguntar se escolheu bem ou se escolheu mal. Né? Agora, é certo uma coisa, que cada vez que se fecha, o desejo ele não desaparece, mas ele é relançado e assim sucessivamente. Tá? Acontece que isso não deve ser confundido com a pura metonímia, que seria afirmar assim, esse não, nem esse outro, e assim é o infinito e além, como é bem no caso da histeria, né? Ou o que dá no mesmo, né? Esse e mais esse outro, tanto faz, dá no mesmo, tá? Isso é outra coisa. Bom, eu queria só mencionar aqui que Lacan dá um passo a mais, que eu vou apenas mencionar, porque não é o nosso tema hoje, e um passo a mais na concepção da sua máquina significante, que é a cadeia borromiana. Lá no seminário 21, na aula de 12 de dezembro de 73, ele faz uma autocrítica sobre essa sua concepção do enlace dos dois toros, né? Ele faz uma crítica bem contundente a esse modelo, né? Afirmando que é preciso que haja ao menos 3 e nenhuma relação entre dois, tá? A cadeia borromiana, formada por pelo menos 3, e eu botei aí um desenho, uma figurinha da cadeia, é o último PowerPoint, né? A cadeia borromiana formada por pelo menos 3 toros interpenetrados, quer dizer que não pode haver uma articulação entre o toro e o outro toro, uma articulação de 2, tá? Que é o que permite Lacan a formulação de que não há relação sexual, tá? Porque se fosse só entre 2, a gente teria que concluir que sim há relação sexual,
tá? Mas, de maneira nenhuma, esse modelo dos toros interpenetrados cai, né? Porque nos permite pensar justamente a articulação demanda e desejo entre sujeito lacaniano, e o outro, o grande outro, tá? Bom, sim, eu vou ficar por aqui e deixa eu ver o site, o chat, responder as questões. Perguntas? Bom, enquanto vocês pensam aí se querem perguntar alguma coisa, fazer um comentário, né? Hoje é a minha última apresentação desse ano no seminário. Eu queria agradecer a presença de vocês, e falo isso em nome de Karime também, que a gente estava junto na organização do seminário. Agradecer a presença de vocês. Para o ano que vem, a gente já está pensando num tema articulado logicamente ao que a gente trabalhou esse ano. E também estamos pensando em trabalhar, estamos organizando isso, junto com a Apola Salvador, tá? O seminário seria um seminário Apola Brasília e Salvador, tá? Como um trabalho central, e aí depois a gente pensa também em outras atividades, né? Então, considerem o dia de novembro, que eu já não me lembro mais qual é, mas é o último que está lá na programação. No momento de vocês participarem, que eu acho que faz todo sentido, essa forma aqui é muito limitada, não só porque não tem a presença de vocês, que permitiria um diálogo um pouco maior, né? Mas também o formato do seminário é limitado, né? Porque não permite essa troca. Então, a gente está pensando em outras atividades que possa, né, estimular isso, né? E, de qualquer maneira, a gente tem o último dia de novembro para isso também, vamos ver se tem. Não, o desejo não é sempre... Pergunta de Karina, o desejo é sempre o mesmo? Não, o desejo não é sempre o mesmo. E é difícil, é isso que eu estou dizendo, depois que se fecha, né, esse circuito se arma de novo, ele se refaz, tá? Agora, não dá para dizer que é sempre o mesmo. É claro que ele carrega essas marcas da demanda, essas marcas do dizer do outro, que são indestrutíveis, tá? Mas não é sempre o mesmo. Alguma pergunta mais? Obrigada, Marcele, Ana. Dia 19 de outubro será com a ID? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a programação. A próxima será dia 6, tá? Mudou, não vai ser segunda-feira, vai ser terça-feira, dia 6, com Martim Mesa, ainda nesse tema. Dia 19 de outubro com a ID. Depois, dia 9 de novembro, com o Martim. Se vocês quiserem, a gente manda de novo a programação do segundo semestre, e depois tem o fechamento do dia 16, tá? Alguma questão mais? Os seminários poderiam ser via Zoom? A gente fez uma tentativa via Zoom, Karina, no primeiro, e foi uma confusão lascada, né? Super interrompido por barulhos e imagens, e ficou muito confuso. E aí a gente mudou a plataforma e foi bem aprovado. Várias pessoas escreveram e disseram, que bom, melhorou muito, melhorou a imagem, melhorou o som, não fica aquela confusão de interrupção, né? Aqui tem uma pergunta da Silvia. Se a posição metodológica do analista for de encontrar o coelho, sem considerar a cadeia significante e a construção em análise, como ficaria a força do trabalho? Por considerar a cadeia significante, né? Mas qual é o significante? O que você toma na fala, né,
do analisante, o que você toma como significante? Esse é o coelho que você bota lá, né? O que você articula esse com esse, né? O que se articula, esse é o coelho que se coloca lá, né? Não é sem considerar a cadeia significante de maneira nenhuma. Né? Construção e análise é bem uma concepção freudiana, né? Que eu não sei se a gente consegue traduzir para Lacan exatamente da mesma maneira, né? Mas a ideia aí é da articulação lógica desses ditos, né? Justamente onde se arma o sintoma, né? Que traz sofrimento. Silvia, mas quem já o considera lá, não considera que esteja construindo. Não entendi. Mas quem já o considera lá... Ah, sim, sim. Deixa eu ver se eu entendi, né? Que tem a ver com o que eu falei, né? Essa cadeia associativa levada ao infinito e o analista quieto, calado, esperando o coelho sair da cartola para dar um cacete em cima, né? Esse, sim, já o considera lá, né? Aí tem a ver com uma concepção do real, né? Que é totalmente distinta, né? A partir de uma dessas vinhetas clínicas fictícias, de uma interpretação do desejo. Por exemplo, Ruizinho Barbosa, né? Ruizinho Barbosa pode chegar a interpretar que o desejo, que na verdade ele correspondia ao desejo do outro, né? Que o desejo do outro não era do seu fracasso, que era do seu, não era do seu sucesso, né? De que ele fosse brilhante, era do seu fracasso, né? Por exemplo, tá? O que os pais diziam querer é que ele fosse nota 10, mas o que é isso, né? De que eles o retiravam da escola a cada vez que ia ter prova, que eles levavam para viajar, né? Que ele não ia à aula se não quisesse, né? O que é isso? Isso, né? Qual é o desejo que está em jogo aqui? Isso é o que ela me diz, né? Que eu seja aluno nota 10, mas o que é que ela quer? Né? Então, a vida inteira eu respondia isso, né? Que era um desejo de fracasso. Né? Tá bom, bem grosseiro isso, né? Mas mais no sentido de pensar que o desejo é uma interpretação dessas demandas todas, tá? Mais alguma questão? Karina disse que caiu. Bom, então encerramos aqui, tá? A próxima, dia 6, com o Martim. Obrigada e até a próxima.